sudoeste da África, às margens do Oceano Atlântico, está Angola, o sétimo maior país do continente africano. Com mais de 30 milhões de habitantes e uma área maior que França, Espanha e Alemanha combinadas, Angola é uma das maiores nações de língua portuguesa do mundo. Seu território é rico em petróleo, diamantes e recursos naturais, e sua capital, Luanda, é hoje uma das maiores cidades africanas. Mas, para compreender Angola moderna, é necessário voltar muitos séculos, a um período anterior à chegada dos europeus. Muito antes de existir o Estado angolano, a região era habitada por diversos povos africanos. Entre os mais antigos estavam grupos caçadores-coletores, conhecidos como Khoisan. Com o passar dos séculos, povos agricultores e metalúrgicos de línguas bantu migraram para a região, trazendo novas formas de organização social, agricultura e tecnologia do ferro. Essas sociedades deram origem a reinos estruturados. O mais poderoso foi o Reino do Congo, fundado por volta do século XIV. Seu território abrangia partes dos atuais Angola, República Democrática do Congo e República do Congo. Governado por um rei chamado Manicongo, o reino possuía uma administração organizada, comércio ativo e relações diplomáticas com outras regiões africanas. Ao sul, outro reino importante era o Ndongo. Seus governantes eram chamados de Ngola, título que daria origem ao nome Angola. O primeiro contato direto com europeus ocorreu em 1482, quando o navegador português Diogo Cão chegou à foz do rio Congo durante as grandes navegações portuguesas. Essa expedição marcou o início das relações entre Portugal e os reinos da África Central. Inicialmente, essas relações foram diplomáticas e comerciais. O Reino do Congo estabeleceu alianças com Portugal, enviou embaixadores à Europa e adotou o cristianismo em parte de sua elite. Mas o comércio logo assumiu um caráter brutal. A crescente demanda por mão de obra escravizada nas plantações portuguesas, primeiro em São Tomé e depois no Brasil, transformou Angola em um dos principais centros do tráfico atlântico. Milhões de africanos foram capturados, vendidos e transportados através do oceano. O próprio rei Afonso I do Congo chegou a protestar contra o comércio descontrolado de seu povo, mas o sistema já havia se tornado parte essencial da economia colonial. Em 1575, o português Paulo Dias de Novaes liderou uma expedição que estabeleceu uma presença permanente na região. No ano seguinte, foi fundada Luanda, que se tornaria o principal centro colonial português em Angola. A partir desse ponto, Angola passou a desempenhar um papel central no sistema atlântico. Durante séculos, milhões de africanos foram capturados e transportados como escravizados para as Américas, especialmente para o Brasil. Apesar do avanço português, o domínio europeu encontrou resistência significativa. Uma das figuras mais importantes dessa resistência foi a rainha Nzinga Mbande, nascida por volta de 1582. Ela tornou-se governante dos reinos de Ndongo e Matamba e liderou uma longa luta contra a expansão portuguesa. Nzinga utilizou estratégias militares e diplomáticas, formando alianças com diferentes grupos para proteger seu território e sua população. Sua liderança prolongou a autonomia africana em partes da região por décadas. A rainha Nzinga morreu em 17 de dezembro de 1663, deixando um legado duradouro de resistência política e militar. Em 1665, o Reino do Congo tentou conter o avanço português, mas foi derrotado na Batalha de Mibuila. O rei do Congo, Antônio I, foi morto e decapitado em combate. Sua cabeça foi levada para Luanda e sua coroa e cetro foram enviados para Lisboa como troféus. Portugal consolidou gradualmente o controle sobre a costa e expandiu sua presença ao longo dos séculos seguintes. Durante os séculos seguintes,
Angola tornou-se uma das principais bases do Império Português na África. O tráfico de pessoas escravizadas continuou até o século XIX, quando foi oficialmente proibido. No final do século XIX, durante a chamada Corrida pela África, as potências europeias formalizaram suas colônias no continente. Portugal consolidou o controle sobre Angola como território colonial. No início do século XX, colonos portugueses migraram em grande número para Angola, enquanto a população africana era frequentemente submetida a trabalho forçado e exclusão política. Esse sistema gerou tensões que cresceriam ao longo do século XX. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo entrou em uma nova era. O processo de descolonização se espalhou pela África e o desejo de independência cresceu entre os angolanos. Em 1961, grupos nacionalistas iniciaram uma guerra contra Portugal. 3 movimentos principais lideraram a luta: o MPLA, liderado por Agostinho Neto, a FNLA, liderada por Holden Roberto, e a UNITA, liderada por Jonas Savimbi. Portugal, governado pela ditadura do Estado Novo de Antônio Salazar, recusou-se a abrir mão de suas colônias e entrou em uma guerra prolongada que drenou sua economia e suas forças armadas. O conflito só terminou após a Revolução dos Cravos, em 25 de abril de 1974, quando militares portugueses derrubaram o regime e iniciaram o processo de descolonização. Em 11 de novembro de 1975, Angola finalmente declarou sua independência. Em nome do povo angolano, proclamo o nosso país em República Popular de Angola. Mas a liberdade não trouxe paz. Quase imediatamente, os antigos aliados voltaram-se uns contra os outros. O MPLA assumiu o controle da capital, Luanda, e proclamou o novo governo. A UNITA e a FNLA recusaram-se a aceitar sua autoridade. O país mergulhou em uma guerra civil que rapidamente se tornou um campo de batalha indireto da Guerra Fria. De um lado, o MPLA recebeu apoio da União Soviética e de Cuba, que enviou dezenas de milhares de soldados. Do outro, a UNITA recebeu apoio dos Estados Unidos e da África do Sul, que temia a expansão de governos aliados ao comunismo em sua fronteira. O conflito devastou o país. Infraestrutura foi destruída, cidades arrasadas e milhões de pessoas foram deslocadas. Em 1987, a Batalha de Cuito-Cuanavale tornou-se o maior confronto militar da história africana moderna, envolvendo dezenas de milhares de soldados. Mesmo após o fim da Guerra Fria e o colapso da União Soviética, em 1991 o conflito continuou. Tentativas de paz fracassaram e os combates se arrastaram por décadas. Somente em 2002, após a morte de Jonas Savimbi em combate, a guerra chegou ao fim. Após 27 anos de conflito, mais de 500 mil pessoas haviam morrido e milhões estavam deslocadas. Hoje, Angola é uma nação independente que ainda carrega as cicatrizes desse passado. Seu petróleo e seus recursos naturais impulsionaram o crescimento econômico nas últimas décadas, mas desigualdades profundas permanecem. A história de Angola é a história de resistência, exploração e sobrevivência. De antigos reinos africanos à colônia europeia, de campo de batalha da Guerra Fria à nação soberana, Angola emergiu das ruínas da guerra para reconstruir seu futuro. Um país moldado por séculos de conflito, mas também pela extraordinária resiliência de seu povo. A história de Angola é ampla e complexa, e este vídeo apresenta apenas uma parte desse processo. Muitos acontecimentos e personagens importantes não puderam ser abordados aqui. Deixe nos comentários quais temas ou eventos você acredita que também merecem destaque. Até a próxima!